dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem aí com vocês? Espero que sim. Nós vamos neste momento iniciar a segunda parte do capítulo 9, que se chama Louvor e Gratidão, do livro Os Obreiros da Vida Eterna. Neste momento aqui, nós temos uma assembleia de 35 pessoas reunidas, próximas a um aparelho, podemos assim dizer, que é uma tela, a tela das bênçãos, que é como se fosse um material muito parecido com uma gaze, como foi dito no pedacinho antes desse estudo aqui, E então nós temos, dentre essas 35 pessoas, André Luiz, Gotuso e Zenóbia, que é a diretora da Casa Fabiana de Cristo, e ela então inicia uma prece maravilhosa endereçada a Deus. Senhor da vida, nossos corações transbordantes de júbilo te agradecem as bênçãos de cada dia. Permite que nos reunamos em teu nome, nesta noite bendita de felicidade e esperança, para manifestar-te a nossa gratidão imperecível. Aqui a gente pode ver que Zenóbia começa com a gratidão. Essa é uma reflexão para a gente, que por mais que a gente faça uma prece, às vezes a gente precisa de alguma coisa, vai pedir alguma coisa, que a gente saiba ser grato pelo que tem, que a gente tenha isso nos nossos corações, a importância de agradecer, porque às vezes nesse momento de agradecimento, a gente vê que às vezes aquilo que a gente vai pedir nem é tão importante assim, próximo a tudo aquilo que Deus já nos dá todos os dias. Não te rogamos, Senhor, vantagens e benefícios para nós outros, ricos que somos de tua luz e misericórdia, mas suplicamos ao teu coração augusto, nos sejam concedidos os dons do equilíbrio e da equidade, para que saibamos distribuir a nossa divina herança e não dissipemos em vão a glória de tuas dádivas. Que a gente dá uma paradinha, porque ela fala dois termos aqui muito interessantes, A Zenóbia, ela pede equilíbrio e equidade. O equilíbrio, como todos nós já sabemos, quando a gente fala, por exemplo, de um equilíbrio emocional, é a gente manter, uma estabilidade emocional, é a gente não se exaltar, não se alterar, manter sempre um padrão de paz, de tranquilidade. A equidade, eu quis ilustrar um pouco, com esse desenho, que é bem interessante, acho que fica bem didático para a gente entender. Porque quando a gente fala de igualdade, por exemplo, nós dizemos para tratar todos iguais, mesmo que as pessoas sejam diferentes. Já a equidade, como a gente pode ver aí, diz que o diferente tem que ser tratado diferente. E quando Zenóbia pede esse dom da equidade, é justamente isso. É entender que cada um de nós temos as nossas limitações, temos as nossas falhas, as nossas diferenças. E precisamos, talvez, nos doar um pouquinho mais para uns do que para outros. Quando fala aqui sobre as nossas dádivas divinas, nossa divina herança, o que seria isso? São os nossos melhores sentimentos, o que a gente traz de melhor dentro da gente. Paciência, tolerância e também o conhecimento sobre as leis de Deus, porque a partir do momento que eu falo que eu tenho o conhecimento, eu tenho que praticá-lo. E a gente doando isso que a gente tem de melhor dentro da gente, é justamente o que Deus espera de nós. Fortifica-nos a noção de harmonia para sermos cooperadores leais de teus santos desígnios. Então, assim, novamente, a harmonia, Você ser uma pessoa harmônica, pacífica,
para você ter esse sentimento dentro, né, de você mesmo, é necessário que a gente tenha esse pacote aqui completo, né? Ter equilíbrio, saber distribuir, né, esse equilíbrio com todos que estão à sua volta, né, sempre com muito respeito ao próximo. Erguemo-nos do abismo do passado por tua bondade vigilante, e aqui nos encontramos para servir-te. Entretanto, Pai, vergados ao peso das inclinações humanas por nós cultivadas, com desvarios emotivos durante milênios, não prescindimos, né? Não podemos deixar de ter a sua disciplina e força paternal. Dá-nos o clima sadio da libertação de nós mesmos. Então aqui nessa partezinha a gente entende o seguinte, né? Se erguer do abismo do passado, que nós já galgamos, né, um grande caminho, que a gente já se livrou de muitas mazelas, que estamos caminhando, né, para sermos pessoas melhores. E é isso mesmo, a gente não pode deixar de ter essa melhoria contínua, vamos assim dizer, né? Mas a gente precisa cada vez mais nos libertarmos das nossas más tendências, nossas más inclinações. E por conta disso, a gente precisa de disciplina, né, que a frequência dessas boas ações, né, é a nossa disciplina. Fazer frequentemente, né, a todos os momentos, em todas as oportunidades, né, sermos boas pessoas e sempre com muita força, né, força de vontade. Magnetizados pelas nossas recordações do pretérito, nem sempre te compreendemos a vontade soberana e criteriosa. Anula-nos o personalismo inferior, para que a consciência do universo nos esclareça o coração. Levanta-nos o raciocínio para o mais alto entendimento. Faze-nos vibrar no campo de teus divinos pensamentos. Aqui fala, né, que nem sempre a gente compreende, né, a vontade divina, e é isso mesmo, né? Muitas vezes, por conta do nosso egoísmo, né, esse nosso personalismo inferior que ele diz aqui, a gente fecha os olhos no momento de dificuldade e acaba ficando ali, naquela cegueira. A gente não quer abrir os olhos para a fé, para a esperança, para o raciocínio lógico, e a gente fica simplesmente revoltados com a situação que nós estejamos passando, né? Então que a gente tenha força para entender esses desígnios de Deus. Puseste em nossa boca o verbo construtivo, encheste-nos a alma de luz e tranquilidade, a fim de colaborarmos em tua obra. Deste-nos neste pouso de amor fraterno companheiros dedicados ao bem, e em torno dessa nossa tarefa pequenina colocaste a multidão dos aflitos sofredores. Ó Senhor, como somos felizes pela possibilidade de ministrar em teu nome consolações e esclarecimentos. Aqui esse pedacinho você vê o reconhecimento da Zenóbia, né, acerca do trabalho, né, da oportunidade do trabalho que eles tinham lá na casa de Fabiano, né. Contudo, nós te imploramos inspiração e roteiro, né? Então que Deus continue guiando a todos eles, né, neste roteiro, né? Que cada um saiba exatamente o que fazer neste trabalho e que eles tenham essa inspiração divina, nessa proteção para continuar trabalhando mesmo com as dificuldades que possam aparecer. Considerando as responsabilidades dos que te recebem, a mordomia da salvação. Então, quando Zenóbia diz aqui, né, salvação, o que ela está querendo dizer com isso? É o trabalho no bem. Como a gente já sabe, fora da caridade não há salvação. E o que é a caridade, né, que a gente já sabe? É o trabalho no bem, é nós nos doarmos uns para os outros. Lógico, quem pode fazer a caridade material é sempre muito importante,
mas sabemos também da importância dessa parte espiritual, fazer preces, né, pelas pessoas. Então, a salvação é por aí. Ensina-nos a agir desapaixonadamente, infunde-nos respeito pela autoridade que nos deste, ajuda-nos a desprender a mente das criações individuais, para que te sintamos mais de perto no esforço coletivo da elevação comum. E toda vez que os nossos atos traduzam interferência indébita do livre-arbítrio na execução de tuas leis, repreende-nos severamente, para que não persistamos no desvio impensado, né? Ou seja, antes de que a gente se comprometa ainda mais, né, que a gente encontre obstáculos na nossa vida, que a gente encontre essas barreiras, para que a gente não saia tanto do percurso, né? Desse roteiro, né? Igual ela diz aqui em cima. Cada um de nós temos um roteiro, cada um de nós temos aqui a nossa missão, como muitos gostam de dizer, que a gente traça antes de encarnarmos. Então, a gente tem o nosso livre-arbítrio, mas que a gente saiba utilizá-lo sempre da melhor maneira. Porque, afinal de contas, a nossa vida, quando começa a ter muitas facilidades, é muito fácil, né, também a gente sair da rota, né? E que seriam essas facilidades? Ter muita saúde, um equilíbrio financeiro, você ter uma estabilidade social, emocional, enfim, que seja. Todas essas facilidades, elas acabam fazendo que a porta larga, né, fica escancarada pra gente, porque quando a gente tá assim, tudo bem, tudo certinho, às vezes a gente até esquece de fazer uma prece, na é verdade. Então, quando vem a dificuldade, aí a gente faz prece em cima de prece. Então, que a gente sempre se mantenha firme, né, nesses pensamentos, né, de amor ao próximo, como diz aqui, né, sempre no esforço coletivo. Somos teus filhos frágeis e confiantes. Todas as tuas resoluções a nosso respeito são excelentes e belas. Concede-nos, pois, bastante visão, de modo a enxergarmos nossa aventura em teus desígnios, sejam quais forem. Então, independente do que aconteça, gente, quando a gente fala, né, ou seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, que isso seja feito de coração, né, que seja assim, com a maior veracidade possível. Quando a gente reza esse pedaço, né, faz esse pedaço do Pai Nosso, a gente tem que ter isso em mente, né, que Deus sabe de todas as coisas e que nenhuma folha cai da árvore se Ele assim não quer. Aí, se referindo mais particularmente, né, à casa transitória, ela fala também, né? Somos servos humildes da tua sabedoria gloriosa. Neste celeiro de paz consoladora, recebemos através de 1000 recursos diferentes a tua presença indireta, com a qual são atendidos os que choram e padecem. Ó Pai compassivo, que felicidade maior que esta, a de espalhar com o nosso Senhor Jesus Cristo as tuas bênçãos redentoras e sublimes e carinhosas. Que escola mais rica, além da que se localiza nesta casa, onde aprendemos jubilosos a exercer o dom sublime de dar. Então aqui, né, a Zenóbia falando, né, um pouco do trabalho, né, que eles fazem de atender os espíritos, né, recém-desencarnados ali, e tantos outros trabalhos que a gente vai ver ainda ao longo do livro, mas nos chama a atenção, né, quando ela diz que exercer esse dom sublime de dar, né, e ela fala isso várias vezes aqui na prece, como a gente pode perceber. Então, que a gente tenha isso em mente, né, que a gente possa absorver isso desse ensinamento da Zenóbia, de sempre nos doar, porque sempre tem alguém que precisa
de algo que a gente transborda, que a gente tenha demais, que nós tenhamos os olhos e os ouvidos de ver as pessoas que estão à nossa volta, porque muitas vezes dentro do nosso círculo doméstico mesmo, os vizinhos, companheiros de trabalho, sempre tem alguém que precisa da nossa doação, né? Doar os nossos ouvidos, boas palavras, boas ações. Aí a Zenobia, ela interrompeu um pouquinho, né? Porque ela estava bem emocionada. Afinal de contas, uma oração maravilhosa dessa não é feita da boca para fora, mecânica, né? Automaticamente. Realmente é muito sentido, né? Do coração. E lembrando da realização que eles tinham, né, o grupo, né, junto com ela haviam feito, que no caso foi o resgate do padre Domênico das trevas, né, particularmente a isso, ela continua a sua prece, dilatando-nos a alegria, estimulando-nos a coragem, santificando-nos a esperança. Tu permites ainda, Senhor, que possamos atender ao coração interessado em lenir e confortar espíritos queridos que se perderam da nossa companhia no curso incessante do tempo. Então, reconhecimento, né, a Deus pela oportunidade do trabalho e por toda a proteção também, né, pelo êxito desse trabalho. De alma voltada para a tua magnanimidade, endereçamos-te reconhecimento sem termo. Ser louvado por todos os milênios dos milênios, ser glorificado por todos os seres da criação. E aí a Zenobia termina a oração da mesma maneira que ela começou, com gratidão, né? Os servidores nessa casa agradecem-te as oportunidades, né? E que a tua luz seja refletida em todo o universo. Aí o André Luiz, ele destaca a emoção, né, de Zenobia e diz que aquela prece constituía até então uma das mais bonitas que ele havia ouvido, né, até aquele momento. E de tanta concentração, né, de todas as pessoas ali presentes, né, nessa prece maravilhosa, suave luz começou a sair da fronte de todas as pessoas, né? E dali a alguns minutos, a tela, né, a tela das bênçãos, ela se ilumina. E aí dela expelia raios azul que se espalhavam sobre todas as pessoas que estavam ali presentes, né? A André diz, né, relata que parecia como se fossem energias divinas caindo sobre todos eles, né? Imagina que sentimento maravilhoso, né? Que ambiente que deveria estar ali, né? Atmosfera presente para poder acontecer um fenômeno desse, né? A Zenobia, ela agradece a todos ali, né? Porque se tudo isso aconteceu, né? Se a tela iluminou, né? Se aconteceu isso, é porque realmente todos se doaram como deviam, todos fizeram a concentração necessária durante a prece. E aí, por conta disso, ela agradece as pessoas, né? E dali a um tempinho, a Luciana, né, que era então enfermeira clarividente, ela toma a palavra e aí ela começa então a iniciar os trabalhos, né, ali naquele momento. Eu vejo na tela das bênçãos respeitavam o ancião, cercado de luz verde prateada, estende-lhe a destra abençoando-a, né? Ela falando para Zenobia, e recomenda dizer que se trata de Bernardino. Aí a Zenobia fala, sim, Bernardino, ele é o mensageiro aqui da casa de Fabiano. Pois sim, né? Pode falar para ele dar comunicação. Aí a Luciana fala que ele manda dizer que os amigos da instituição, ali da casa de Fabiano, velam pela marcha harmoniosa dos serviços e que a fonte da bondade divina suprirá sempre de paz e recursos a todos os corações de boa vontade na semeadura do bem. A gente faz uma pausa aqui porque esse recado, né, que foi dado lá para eles, com certeza é super bem aproveitado para nós aqui também. Porque muitas vezes nós temos boas ideias,
né, sobre trabalhos que a gente possa fazer no ideal comum. Né, na casa espírita mesmo, quantos trabalhos que a gente pode desenvolver, que pode começar, né, pode iniciar. Mas o que acontece? Às vezes nós mesmos nos sabotamos neste trabalho, né? Ou por nossa falta de vontade, por nossa preguiça. Não vai dar certo. Não, mais uma semana de trabalho na casa espírita. Nossa, eu já vou tantas vezes na casa espírita, mas por que eu vou iniciar mais um trabalho? Algo nesse sentido, sabe, gente? E que a gente, assim... Ou então ouve maus conselhos também, né? Às vezes a gente tem essa super boa vontade, mas aí alguém vem e fala assim, não faz isso não. Aí joga esse balde de água fria e a gente que já não estava lá, aquela coisa de não, vamos fazer mesmo, acaba também, vamos dizer assim, acaba esfriando tudo, né? Que a gente tenha boa vontade, pessoal. Porque como a gente está vendo aqui, olha, toda pessoa que tem boa vontade sempre vai ter a proteção e o amparo necessário, sempre vai ter o recurso necessário. Então que a gente tenha assim essa inspiração, né, de que tenha uma ideia, né, para você estar realizando, não seja necessariamente dentro do centro espírita, seja em qualquer comunidade religiosa ou na sua comunidade mesmo, com seus vizinhos, na escola do seu filho, enfim, que seja. Quando a gente tenha uma ideia, que a gente toque adiante, porque tudo que é para um bem comum, a gente tem toda a proteção, né? Com certeza. Bom, o Bernardino, né, olha todas as pessoas que estavam ali presentes, ergue os olhos para o alto e pede, né, a todos eles a luz da compreensão divina. E daí, né, quando ele fala isso, todas as pessoas ali presentes veem também, espalhando sobre todas elas, como se fossem gotículas, né? O André Luiz fala, até então não se tinha muito vocabulário, né, para explicar pra gente, mas como se fossem gotículas bem pequenininhas assim, esverdeada, prateada, né, enfim, sobre todas as pessoas ali presentes também, né? Então, termina a comunicação aqui de Bernardino, né? E a Luciana, depois de um tempinho, começa a falar novamente, porque a tela se ilumina, né? E ela começa então a dizer: desta vez nós temos uma visita de uma bem-aventurada celeste, né? Ou seja, dessa vez era uma mulher que ia se identificar. E ela descreve um pouco de como que era a mulher, né? Que ela era uma mulher de fisionomia deslumbrante, possuía uma roupa branca, que no colo havia lírios, né? Com inebriante perfume. E antes mesmo dela terminar essa frase, todas as pessoas ali presentes conseguem sentir esse cheiro maravilhoso, né? Dos lírios, né? Então imagina a atmosfera que não tava, né, gente? Aí a Luciana continua dizendo, né, que ela parecia estar em prece, né, de agradecimento por estar ali naquele momento, né? Olha todas as pessoas, atira a todas elas as flores que ela trazia consigo aqui no seu colo, né, na sua roupa. E olha que interessante, né, pessoal? Ela diz, ela na verdade pede a permissão dos maiores da casa para se comunicar com o irmão Gotuso ali naquele momento e pede a cooperação de todos. Eu achei muito bacana aqui porque mesmo ela sendo essa pessoa maravilhosa, se vê que é de uma esfera bem elevada, ainda assim existe muito respeito à hierarquia. Ela pede permissão para poder então ter essa comunicação, ainda mais por ser um caso mais particular, né? Por estar falando diretamente com o Gotuso. E aí o André diz que ele não pôde ocultar a surpresa, né, em face dos desdobramentos daquele tipo de trabalho, né? Porque até então, imagina, né, a gente tá, sei lá, num cinema, tá lá no cinema, olhando aquela tela, e vamos dizer assim, do nada as coisas
ilumina-se e sente o cheiro e vê aquelas luzes maravilhosas saindo da tela. Então, devia ser uma emoção muito grande. Sem contar também, né, que o André relata esse livro pra gente há quanto tempo atrás, né? Quando é que foi feito esse trabalho particularmente, né? Há muito tempo. Então, imagina mesmo, né, como que devia ser tudo isso na cabeça dele. Mas a Zenóbia, né, que já estava assim super acostumada com essas atividades de intercâmbio, né, por meio dessa tela, ela continua na maior naturalidade. Não, sim, Luciana, quando estiver em tuas possibilidades, pode ceder o seu veículo para a manifestação da nossa irmã, né, já que o ambiente permanece pesadíssimo. Ou seja, porque ali, né, a casa transitória de Fabiana, ela é muito próxima à crosta terrestre, então ali existe muita interferência, vamos assim dizer, né? Ali o clima não comporta qualquer tipo de trabalho, né? Então, assim, tanto o Bernardino não se pôde fazer visível, como a Letícia, né, que a gente vai ver aqui, também não pôde, né, se fazer visível. E aí a Luciana fala então, né, Gotuso e nós outros nos colocamos à disposição dela a fim de ouvir a sua mensagem de amor. Aí então a Luciana diz, né, identifica-se por Letícia, que desencarnou há 32 anos e diz que foi a mãe de Gotuso. Mais emocionada ainda, né, a Luciana diz: desloga-se da tela e vem ao nosso encontro. Das suas mãos desprende-se raios de luz. Me abraça. Que pessoa maravilhosa, quanta generosidade, né? Sim, estou pronta, ela diz para Letícia, né? Cederei o meu veículo com o maior prazer. Aí, neste momento, a fisionomia de Luciana se transforma. Ela aparece, né, com um sorriso maravilhoso, com muita luz irradiando dela, e com a voz altamente modificada, ela começa a exprimir-se então, né? Aí o que ela vai falar, a gente vai ver no próximo pedacinho do estudo aqui que a gente vai fazer na outra semana. E só para fechar, eu gostaria de ressaltar então sobre a prece, né, que Zenóbia fez, a importância da gratidão, a importância de reconhecer tudo que temos, de agradecer tudo que nós temos, saber sempre a importância do trabalho no bem, né, agradecer as oportunidades de trabalho e também, né, saber sobre esse trabalho maravilhoso como nós podemos acompanhar aqui, né? Trabalho mais lindo de intercâmbio, onde se pode passar comunicação, enfim, aquecer os corações. A gente um dia, né, quem sabe, até pode fazer parte de um trabalho desse, né, tão lindo e tão maravilhoso. Mas para isso, a gente pode, a partir de hoje, de agora, nos tornarmos pessoas ainda melhores, fazer a nossa parte, sermos úteis e mais benevolentes com o nosso próximo. Muito obrigada pela atenção, tudo de bom para vocês e fiquem com Deus.